Oi, galerinha, que fala aqui Valentim. Então, bora assistir o vídeo do canal aqui. Então deixa o like, deixa o coraçãozinho vermelho, deixa muito like. Olá pessoal, todo mundo sabe desde os tempos da escola que a Fossa das Marianas é o lugar mais profundo do nosso planeta. Nessa falha tectônica, a pressão é mais de 1000 vezes maior do que a pressão atmosférica usual. Como é que algum tipo de vida poderia existir a uma profundidade de quase 11 quilômetros? No entanto, ela existe, e já há dezenas de anos assusta pesquisadores de todo o mundo com seu mistério. No vídeo de hoje vamos falar sobre os habitantes mais incríveis da Fossa das Marianas. Vamos lá! Para entender as condições em que vivem as criaturas sobre as quais falaremos hoje, é preciso esclarecer algumas coisas. Primeiro, a luz do dia simplesmente não chega a tais profundidades. Segundo, a temperatura ambiente aqui alcança valores mínimos, isso sem falar da pressão de milhares de toneladas de água. A maioria dessas criaturas das profundezas morreria na hora se fossem trazidas à superfície, porque seus organismos estão adaptados a condições de vida completamente diferentes. Agora imagine o que aconteceria se um humano fosse levado ao fundo da Fossa das Marianas. Não é de admirar que as regiões oceânicas de extrema profundidade sejam menos exploradas que o espaço sideral. Imaginem a quantidade de coisas que essas profundezas ainda escondem de nós. Bem, vamos começar. Peixe-diabo negro. Kkkk. Ele não morde. Kkkk. Esse peixe parece que morde, mas não morde. É claro que morde, porcaria. Se fosse eu ia fazer eu ia pegar uma faquinha e eu não vou falar assim, não vou entender. É provável que você, pelo menos uma vez na vida, viu um desenho dessa criatura incomum. Esse é um peixe da ordem dos Lophiiformes, mais conhecido como peixe-diabo negro. No entanto, existem muito poucas fotos reais desse animal, já que ele vive Kkkk. Um negócio que fica bem em cima é só uma comida. Claro que não, uma luz, velho. exclusivamente em Na profundezas extremas, de difícil alcance para os seres humanos. Essa criatura tem uma aparência muito especial. Ele tem na sua cabeça uma espécie de vara com uma lanterna. Este mecanismo é necessário para atrair presas. Na verdade, esta é uma glândula especial dentro da qual se encontram bactérias. Se ela brilhará ou não, é o próprio peixe quem decide, já que é capaz de controlá-la, dilatando ou estreitando seus vasos sanguíneos. Se os vasos se expandirem, mais oxigênio chegará à lanterna e ela acenderá. Se eles se estreitarem, a luz se apagará. Quando um peixe se aproxima da terrível lanterna, o diabo negro abre a boca e suga a presa a uma velocidade incrível. Agora, acrescente a esse peculiar dispositivo uma boca enorme com dentes afiados como uma navalha e um corpo disforme. O tamanho do corpo, a propósito, varia de acordo com o sexo do peixe. Enquanto as fêmeas podem atingir 1 metro de comprimento, os machos não passam de 4 centímetros. Por isso que os machos geralmente vivem como parasitas no corpo das representantes do sexo oposto, grudam nele e gradualmente se tornando uma parte deles. As fêmeas são especialmente sanguinárias. Elas são capazes, por exemplo, de engolir uma vítima várias vezes maior do que o tamanho de seus corpos. Às vezes Kkkk. Esse bicho nunca morde, então ele parece só um peixinho que é pequeno. Claro que não, merda. Isso daí é um peixe de verdade. Isso daí, ele tem dente afiado. Se fosse eu ia morder, eu ia correr, que ele tem muito dente afiado. Nossa, velho. Isso ia doer muito se ele me mordesse assim, ó. Tchaki, nhaki, nhaki. isso leva Ia sangrar do nada. Aí é o que eu falasse, não sei. à morte da própria predadora. Isso que dá ter olho gordo. Pepino do mar. Estes animais, que às vezes são confundidos com águas-vivas, são inofensivos para os seres humanos. Os pepinos do mar, ou Holothuria, passam a maior parte de suas vidas rastejando pelo fundo do mar, incluindo o fundo da Fossa das Marianas. Acredita-se que foi esta criatura, e não um linguado, a primeira a ser vista pelos membros da expedição de 1960 à Fossa das Marianas. As Holothurias são criaturas lentas e muito desajeitadas. No entanto, elas têm um mecanismo de defesa especial contra os seus inimigos, uma substância tóxica que é liberada pelos intestinos do animal. Kkkk. Esse bicho aí é só um bichinho que é só um bichinho que não morde. Ninguém consegue lutar. Só os peixes, né, caramba? Só os peixes, só o peixe.
na água quando o perigo se aproxima. Além disso, as rolotúrias também podem ser úteis para os seus vizinhos no oceano. Se necessário, esse bicho aí é gordo. Claro que não, ele se alimenta. Ele fica maguinho para ser alimentado. elas são capazes de oferecer seu corpo para a sobrevivência de outros organismos. Na Ásia, especialmente na China, o pepino do mar é usado amplamente na produção de cosméticos e na culinária, mas nesse caso, eles são geralmente cultivados em cativeiro e não retirados das profundezas do Pacífico. Caranguejo ermitão. À primeira vista, este caranguejo ermitão não é muito diferente de outras espécies semelhantes que vivem em áreas mais rasas. Mas se você olhá-lo de perto, você verá que, com a ajuda de um par de patas, ele segura uma anêmona. Este pólipo coral parecido com uma flor substitui a concha protetora. Normalmente, os caranguejos eremitas usam conchas de moluscos vazias, mas com este animal as coisas são um pouco diferentes. Por causa disso, pode parecer que o caranguejo ermitão das profundezas tem menos patas do que o necessário, mas como já dissemos, ele usa 2 delas para segurar a sua anêmona. O movimento desta criatura acaba ficando muito semelhante ao de uma aranha. É possível que as pessoas com aracnofobia fiquem pouco à vontade agora. Água-viva esférica luminosa. Os cientistas descobriram sobre a existência desta criatura na Fossa das Marianas recentemente, em 2016. As imagens incríveis deste belo animal que parece alienígena foram capturadas como parte de uma expedição marinha norte-americana. Esta água-viva fantástica foi descoberta por pesquisadores a uma profundidade de quase 4.000 metros. Segundo os cientistas, é provável que esta criatura incomum seja um predador. Alguns indicadores disso são sua cabeça bioluminescente pulsante e a estrutura de seus tentáculos. Isso daí é só um negócio, uma coroa. Claro que não, isso daí é uma água viva, velho. Há também teorias de que os órgãos amarelos em sua cabeça desempenham a função reprodutiva, enquanto os vermelhos sejam digestivos. Urochordata predadora. Esta criatura marinha, com um nome que mais parece um trava-línguas, não é tão inofensiva quanto parece à primeira vista. Enquanto outros membros de sua espécie se alimentam através da filtração da água, a Urochordata predadora usa sua boca gigante para alcançar crustáceos e zooplânctons que passam perto dela. Pode parecer incrível, mas alguns cientistas acreditam que essas criaturas vorazes surgiram há mais de 550 milhões de anos e podem ser antigos ancestrais dos humanos. Isso sim é um concorrente inesperado para a teoria de Darwin. O que acontece é que essas criaturas predatórias têm uma espinha dorsal e um cérebro que é algo sem precedentes para sua espécie. O cérebro, no entanto, tem a propriedade incomum de morrer depois que o animal se fixa a uma rocha e passa a viver um estilo de vida sedentário. Morte mesmo desse bicho. Entre um mar assustador. Enteropneusta. Você sabia que o lendário diretor de cinema James Cameron, que dirigiu os sucessos Titanic e Avatar, é um fã de expedições às profundezas marinhas? Ele se tornou o terceiro e atualmente o último corajoso que se atreveu a ir até o fundo da Fossa das Marianas. Como resultado desta expedição feita em 2012, foi possível descobrir muitos novos tipos de micro-organismos e invertebrados, entre eles os enteropneustas. Estas criaturas semelhantes a vermes podem ser de vários tipos, mas as que vivem nas profundezas do mar atingem tamanhos particularmente impressionantes. Alguns exemplares podem alcançar 2,5 metros de comprimento. Eles também impressionam pela sua cor chamativa, diferente de seus parentes de águas rasas. Porém, o mais interessante é que essas criaturas podem voar. Obviamente que na água, mas mesmo assim, isso é possível porque os enteropneustas têm dobras em formas de asas ao longo do corpo. Elas permitem que eles planem na água e assim atravessem longas distâncias. Macrouridae. Esse peixe de olhos esbugalhados, cujo tamanho pode chegar a 1 metro de comprimento, geralmente vive a alguns centímetros do fundo do mar. Ele se move lentamente, nada ao longo de sua superfície em busca de presas vivas e, para sua autodefesa, usa um composto químico especial com um odor forte.
Esses peixes vivem uma vida longa e podem chegar a 70 anos. Em alguns países, eles são usados na culinária. Algumas pessoas dizem que o seu gosto é, em muitos aspectos, melhor do que o de um bacalhau do Atlântico de primeira classe. É importante notar que isso se refere especificamente aos exemplares que vivem a uma profundidade menor. Quanto mais profundo o peixe vive, mais pronunciado é o seu cheiro. Isso se deve ao óxido de trimetilamina, um composto que ajuda os peixes a sobreviverem sob extrema pressão. Então, se deliciar com um desses que vive no fundo da Fossa das Marianas não é uma boa ideia. Anfípode supergigante. À primeira vista pode parecer que essas criaturas são enormes camarões. Galerinha, eu tô assistindo vídeos dos peixes, tá bem da hora, só que mais ou menos dá medo esses bichos, né? Mas na verdade elas pertencem à ordem dos crustáceos anfípodes, cujas características estão muito longe daquele fruto do mar que muitos amam. De acordo com os resultados da pesquisa feita pelos cientistas, o tamanho dos anfípodes supergigantes depende da profundidade do seu habitat. Quanto mais profundo o habitat, maior o animal. Alguns exemplares... ele meio que tem cor, ele meio que tem cor, então não dá pra ver ele com uma cor dessa. Ótimo. Eu conheço um camarão que eu nunca comi esse caranguejo. Ultrapassam os 30 centímetros de comprimento. Para comparação, os seus parentes que vivem na superfície têm em média 1 centímetro de comprimento. Peixe caracol das Marianas. Este peixe é a criatura encontrada a maior profundidade pelos humanos. Os pesquisadores a descobriram há 5 anos na Fossa das Marianas, a uma profundidade de mais de 8.000 metros. Este é um tipo desconhecido de peixe caracol. Isso daí. Todo mundo acha que isso daí é só um peixe, só um brinquedo. Claro que não, cara. Isso daí é um peixe de verdade. Que tem um corpo transparente, barbatanas em forma de asa e cauda como uma enguia. Por causa de sua aparência incomum, esse peixe é chamado de fantasma. Alguns acham que ele se parece com o dragão do famoso filme infantil A História Sem Fim. Não dá pra negar que, para uma criatura do fundo do mar, este peixe até que é bonitinho. Tubarão fantasma. Essa criatura conhecida como quimera azul de nariz pontiagudo ou tubarão fantasma. Tubarão que não é bebê, que ele é grande. Mas tubarão também vive pequeno. Fantasma vive no oceano a muitos quilômetros de profundidade já há 400 milhões de anos, mas raramente é vista por humanos. Este tubarão, claro, não é tão grande quanto seu ancestral, o megalodonte, cujo peso chegava a 100 toneladas. Sua aparência, no entanto, é capaz de, no mínimo, assustar outros animais. O nome quimera foi dado a ele na antiguidade por causa de sua aparência incomum. Isso porque, na mitologia grega, havia uma lenda sobre uma mulher monstruosa cujo corpo era completamente composto de partes de diferentes animais. Seu nome era justamente quimera. Vendo este peixe estranho pela primeira vez, os antigos gregos decidiram que seu corpo também era composto de partes de outras criaturas. Foi assim que ele ganhou seu nome. Peixe víbora. Este é provavelmente um dos mais terríveis e raros habitantes das profundezas da Fossa das Marianas. Esta espécie ainda é muito pouco estudada pelos humanos devido... Galerinha, agora vamos assistir o final, que já tá quase acabando, então bora assistir. Devido à inacessibilidade de seu habitat, mas segundo os cientistas, vive de 30 a 40 anos. O peixe víbora evita o máximo possível a exposição direta à luz do sol e durante o dia sempre busca descer o mais profundamente possível até o fundo do oceano. À noite ele faz o contrário e a chance de uma pessoa encontrá-lo em águas rasas aumenta. Uma característica de destaque dessas criaturas do fundo do mar são seus dentes afiados que parecem caninos pontiagudos. Eles saem de sua boca e estão constantemente à vista. Com eles, o peixe caça animais como peixes dragão e outras espécies menores. Bem, e espanta os predadores também. Que está na... Tchau, galerinha. Até a próxima vídeo. Então, tchau. Deixa o like, deixa esse coraçãozinho vermelho. Então, se inscreve agora. Então, deixa o like, muito like. Então, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.